dia a todos os meus alunos do quarto e quinto ano. Hoje nós daremos continuidade à NR17, voltada para o anexo 2. Este anexo 2, por sua vez, ele foi publicado na portaria número 9, de 30 de março de 2007. E o que é que esse anexo 2 estabelece dentro da NR17? Ele estabelece parâmetros mínimos para o trabalho em atividades de teleatendimento e telemarketing, nas diversas modalidades deste serviço, de modo que o maior objetivo deste anexo, dentro destes parâmetros, é justamente proporcionar o máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente para estes funcionários. As disposições deste anexo 2, em relação ao trabalho em teleatendimento e telemarketing, aplica-se a todas as empresas que mantêm serviço de teleatendimento e telemarketing nas modalidades ativo ou receptivo em centrais de atendimento telefônico ou em centrais de relacionamento com clientes, como por exemplo os call centers. Estes serviços, eles são voltados para a prestação de informações e comercialização de produtos de diversas empresas. E por isso é interessante, é muito importante, antes de nós termos o conhecimento, maior embasamento deste anexo 2, da NR17 em relação aos serviços de teleatendimentos e telemarketing, é importante que nós saibamos o que é call center. O que nós entendemos como call center? Os call centers, eles são ambientes de trabalho no qual a principal atividade ela é conduzida via telefone ou rádio, com a utilização simultânea de terminais de computador. Então, como nós já sabemos o que é call center, nós devemos saber e direcionar quais os parâmetros que esse anexo 2 tem para nos direcionar em relação a estes funcionários. Então, com base nos funcionários de teleatendimento e telemarketing, o anexo 2 da NR17, ela aplica-se inclusive a setores de empresas e postos de trabalho dedicados a esta atividade, além daquelas empresas especificamente voltadas para essa atividade fim. Então, entende-se como trabalho de teleatendimento e telemarketing aquele cuja comunicação com interlocutores, clientes e usuários é realizada à distância por intermédio de voz ou mensagens eletrônicas, com a utilização simultânea de equipamentos de audição, escuta e fala telefônica, bem como de sistemas informatizados ou manuais de processamento de dados. Então, pessoal, para que nós tenhamos um direcionamento de todo esse anexo 2, de acordo com a NR17, voltado para esse tipo de serviço de teleatendimento e telemarketing, é preciso que nós adquirimos um conhecimento a mais. Para quê? Para que esse mobiliário do posto de trabalho destes funcionários possa estar ergonomicamente ativo e seguindo todos os parâmetros e normas do anexo 2 dentro da NR17. Então, o mobiliário do posto de trabalho destes funcionários na posição sentada ou que eles estejam realizando algum atendimento em pé, deve ser proporcionado um mobiliário que atenda aos itens
da NR 17.3.2, 17.3.3 e 17.3.4 e as alíneas da norma regulamentadora da NR 17, os quais permitem variações posturais, né? Como ajustes de fácil acionamento, de modo que estes funcionários eles possam desenvolver suas atividades laborativas num espaço suficiente que venha proporcioná-los conforto, um atendimento confortável, seguro, com no mínimo seguindo os seguintes parâmetros. Primeiro, todo o monitor de vídeo e o teclado devem estar apoiados em superfícies com mecanismo de regulagem independentes. Segundo parâmetro, para que esses funcionários de teleatendimento e telemarketing possam desenvolver suas atividades laborativas. Qual é o segundo parâmetro dessa mobília? Segundo, será aceita uma superfície regulável única para teclado e monitor, quando este for dotado de regulagem independente de no mínimo 26 centímetros de plano vertical. O outro parâmetro muito importante que todos nós temos que ter embasamento em relação à mobília destes funcionários de teleatendimento e telemarketing, de acordo com o anexo 2 da NR17, é que a bancada sem material de consulta, ela deve ter, no mínimo, profundidade de 75 centímetros a partir de sua borda frontal e uma largura de 90 centímetros que proporcione zonas de alcance manual e no máximo 65 centímetros de raio em cada lado, sendo que estas medidas elas devem serem feitas centradas nos ombros do operador em posição de trabalho. Isso é importantíssimo para nosso conhecimento, para que possamos formalizar um laudo ergonômico da mobília destes funcionários de teleatendimento e telemarketing propício a um trabalho confortável, com segurança e saúde. Outro item também que faz parte desses parâmetros mínimos desta mobília para estes funcionários desenvolver suas atividades laborais é o seguinte, é que a bancada com material de consulta ela deve ter no mínimo profundidade de 90 centímetros a partir de sua borda frontal e uma largura de 100 centímetros que proporcionem zonas de alcance manual, sendo que esses 65 centímetros de raio em cada lado desta bancada com material, essas medidas elas devem ser realizadas também igual às medidas feitas da bancada sem material. Elas devem ser medidas centradas nos ombros do operador em posição de trabalho para livre utilização e acesso dos documentos. Ou seja, nós temos 4 parâmetros até agora visualizados, que é o do monitor de vídeo do teclado, em relação à superfície regulável do teclado e do monitor. O terceiro parâmetro é sobre a bancada sem material de consulta. O quarto parâmetro é em relação à bancada com material de consulta, que são importantes para que possamos traçar toda uma mobília confortável e segura para estes funcionários. O quarto parâmetro, em relação à mobília para a realização do trabalho destes funcionários, é em relação ao plano de trabalho aonde todas as bordas devem ser arredondadas.
As superfícies de trabalho devem ser sempre reguláveis em altura de no mínimo 13 centímetros. E o disposto de apontamento na tela, que é o mouse, deve estar apoiado na mesa de superfície do teclado. O espaço sobre a superfície de trabalho, ela deve ter uma profundidade livre mínima de 45 centímetros ao nível dos joelhos e 70 centímetros ao nível dos pés. E estas medidas são realizadas através da borda frontal. Então, os assentos devem ser dotados de apoio de 5 pés com rodízio, cuja resistência evite deslocamentos involuntários. Todos esses parâmetros são avaliativos. E essa avaliação ela é seguida de acordo com o anexo 2 da NR17. O que eu acabei de falar, pessoal, foi em relação à mobília dos funcionários de teleatendimento e telemarketing que seguem parâmetros mínimos dentro do anexo 2 da NR17. Então, se vocês forem, por exemplo, num call center, algum deles, vocês têm que levar vamos dizer, em acordo essa visualização de todos esses parâmetros da mobília destes funcionários, para que vocês possam elaborar um laudo ergonômico apropriado, né, e que seja sempre seguindo essa normativa do anexo 2 da NR17. Então, as superfícies onde ocorre todo o contato corporal, dos estofados e revestimentos de todos os materiais do assento, eles devem permitir uma respiração dos mesmos, para que não ocorra aquele acúmulo de mofo, né? Que não venha diminuir a densidade do assento. Então, a base estofada com material de densidade, ela deve ser de 40 a 50 quilos por metro cúbico. A altura da superfície deste material do posto também, ela deve seguir parâmetros, todos dentro da NR17. Então, quais são os equipamentos dos postos de trabalho que são fornecidos por estes funcionários, que são fornecidos para estes funcionários de teleatendimento e telemarketing, para que eles possam desenvolver suas atividades laborativas? Quais são os equipamentos? Eles devem ser fornecidos gratuitamente, todo equipamento destes funcionários, como, por exemplo, conjuntos de microfone, fone de ouvido. Eles devem ser individuais, os quais permitam ao operador a alternância do uso das orelhas ao longo da jornada de trabalho e que sejam substituídos sempre que apresentarem defeitos ou desgaste devido ao uso. Então, quando vocês chegarem numa empresa dessa de call center, vocês têm que ter noção desse conhecimento de todos esses materiais utilizados por estes funcionários e que devem ser organizados e fornecidos todos de acordo com a NR17. Esses equipamentos dos postos de trabalho desses funcionários de teleatendimento e telemarketing, é importante a gente deixar claro também que o uso desses conjunto de microfone, fone de ouvido, ele deve ser alternadamente fornecido de uma forma que cada posto de atendimento ele tem as partes destes aparelhos que permitam qualquer espécie de individualidade. O que eu quero dizer? Que cada funcionário tem que ter seu fone de ouvido, cada funcionário tem que ter seu microfone, para que cada parte ele
não tenha nenhum risco à sua saúde. Ou seja, não se pode, vamos dizer, dividir todos esses equipamentos para uma coletiva de vários e vários funcionários usando um só material. Cada um tem o seu, evitando assim qualquer risco de contágio ou risco de saúde aos seus funcionários. Então, os headsets, eles devem ter, que são um dos materiais também utilizados pelos funcionários de teleatendimento e telemarketing, estes, por sua vez, devem ter garantias pelo empregador a correta higienização e as condições operacionais recomendadas pelos fabricantes. É muito importante também ressaltar em relação a esses materiais que são utilizados para o trabalho dos funcionários de teleatendimento e telemarketing, é que estes headsets, eles devem ser substituídos prontamente quando situações irregulares de funcionamento foram detectadas pelo operador. Estes headsets também devem ter seus dispositivos de operação e controles de fácil uso e alcance dos funcionários durante as atividades laborativas. Eles também devem permitir um ajuste individual da intensidade do nível sonoro e ser provido de sistema de proteção contra choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta intensidade, garantindo assim, o entendimento das mensagens. Então, gente, esse pessoal que trabalha com teleatendimento e telemarketing, que faz uso desses materiais de microfone, de fone de ouvido, que são os headsets, eles devem ter toda essa segurança na utilização dos mesmos, né? Então, é isso que a NR17, de acordo com o anexo 2, propõe para os empregadores fornecer aos seus funcionários essa segurança, esse conforto durante as suas atividades laborativas. Outro item muito importante voltado para este tipo de serviço é que o empregador ele deve garantir o correto funcionamento e a manutenção contínua dos equipamentos de comunicação, incluindo os conjuntos de headsets, utilizando pessoal técnico familiarizado com as recomendações dos fabricantes. É importante também, dentro destes materiais que são utilizados pelos funcionários de teleatendimento e telemarketing, ter o conhecimento que os monitores de vídeo, eles devem proporcionar corretos ângulos de visão e serem posicionados frontalmente ao operador, devendo ser dotados de regulagem, esses monitores de vídeo, de forma que permita o correto ajuste da tela, a iluminação do ambiente, protegendo assim o trabalhador contra quaisquer reflexos indesejáveis. E, consequentemente, vai proporcionar o quê? Uma comodidade visual para estes funcionários. Outro item muito importante que nós não devemos deixar de esquecer quando formos fazermos um laudo ergonômico e passarmos essas informações corretas para o empregador e para os funcionários de teleatendimento e telemarketing, é que toda introdução de novos métodos ou dispositivos tecnológicos, eles que traga alterações sobre os modos operacionais dos trabalhadores, estes, por sua vez, deve ser alvo de análise ergonômica. Pessoal, importante, veja bem, toda introdução de novos métodos ou dispositivos tecnológicos que traga alterações sobre os modos operatórios dos trabalhadores de teleatendimento, de telemarketing, estes novos métodos
deve ser alvo de análise ergonômica prévia, prevendo-se períodos e procedimentos adequados de capacitação e adaptação destes funcionários. Então, é importante sempre, quando formos fazer nossos laudos ergonômicos nas diversas empresas, as quais forem permitida, exigida, é necessário termos todo esse conhecimento da NR17, do anexo 2, nestes tipos de serviços de teleatendimento e telemarketing em call centers, e de todos esses materiais utilizados para o desenvolvimento desta funcionalidade destes funcionários no ambiente de trabalho. Então, quais são as condições ambientais de trabalho em relação a estes funcionários de teleatendimento e telemarketing? Os locais de trabalho, para estes tipos de funcionários, eles devem ser dotados de condições acústicas adequadas à comunicação telefônica, adotando-se medidas tais como o arranjo físico geral e dos postos de trabalho, adotando condições sobre o piso e paredes, o isolamento acústico do ruído externo, o tamanho, a forma e o revestimento e a distribuição das divisórias entre os postos de trabalho. E todas essas condições ambientais de trabalho, elas devem atender o disposto no item 17.5.2, a linha da NR17, né? Então, quando vocês forem fazer o laudo ergonômico das condições ambientais de trabalho, vocês vão dar uma visualizadazinha naquela apostila que eu entreguei para vocês antes de nós nos afastarmos assim presenciais sobre o laudo ergonômico. Aí vocês vão dar um atentar sobre o dispositivo 17.5.2 e suas alíneas da NR17. Lá vocês vão ter embasamentos somatórios com esta aula para que vocês possam elaborar o laudo ergonômico de vocês, né? Então, os ambientes de trabalho, eles devem atender ao disposto no subitem 17.5.2 da NR17, obedecendo sempre alguns parâmetros mínimos. Quais são? Níveis de ruído de acordo com o estabelecimento da NR17, que ele é voltado para qual? Para NBR 101/52 da norma brasileira registrada no Inmetro, aonde o nível de ruído aceitável para este tipo de conforto, ele deve chegar no máximo a 65 decímetros por amplitude, e a curva de avaliação de ruído não chegar a um valor superior a 60 decímetros. O índice de temperatura efetiva do ambiente destes funcionários, ela deve chegar entre 20 e 23 graus Celsius. E a velocidade do ar não superior a 75 metros por segundo. A umidade relativa do ar não inferior a 40%. Todos esses parâmetros são importantíssimos para que estes funcionários possam trabalhar com conforto, segurança, evitando qualquer tipo de doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Outra informação importante sobre os ambientes de trabalho destes funcionários de teleatendimento e telemarketing é que eles devem atender sempre ao disposto no subitem 17.5.2 da NR17, e estes parâmetros seguem alguns critérios. Quais são eles? Todos eles. Quais são eles? A implantação de projetos adequados de climatização dos ambientes de trabalho. Esses projetos de climatização adequados, eles devem permitir distribuição homogênea das temperaturas e fluxo de ar,
sempre utilizando, se necessário, controles locais ou sensorizadores de temperatura, de velocidade e direção dos fluxos. Então, todos esses cálculos da temperatura, dos ruídos, sempre estão lá. A regrinha seguida pelos parâmetros mínimos da NR17. As empresas, gente, elas podem até instalar higrômetros ou equipamentos que também possam permitir ao trabalhador acompanhar a temperatura efetiva e a umidade do ar do ambiente de trabalho. Fica a critério de cada empregador. E para a prevenção da chamada síndrome do edifício doente, devem ser atendidos alguns requisitos que são importantíssimos para que os funcionários consigam alcançar o maior objetivo da NR, que é fazer suas atividades laborativas com conforto e segurança. Então, para a prevenção da chamada síndrome do edifício do doente, devem ser atendidos o regulamento técnico do Ministério da Saúde sobre a qualidade do ar inferiores em ambientes climatizados, com redação na portaria do Ministério da Saúde, número 3.523, da data, de 28 de agosto de 1998, ou outra que a venha substituir. Quais são os padrões referenciais dessa qualidade de ar interior em ambientes climatizados? É que a Anvisa, ela regulamenta que nenhuma desses parâmetros, a não ser o que é regulamentado pelo Ministério da Saúde, não possa ser substituído em nenhuma concepção. As exceções dos parâmetros físicos de temperatura e umidade, que são definidos no item 4.2 do anexo 2, devem ser sempre seguidos em todas as empresas, de acordo com a norma regulamentadora da NR9, com embasamento na NR17. Então, a documentação prevista nas alíneas A e B deste anexo 2 em relação a todas as condições ambientais de trabalho, ela deve ser sempre seguida pela NR17 e ela está disponível uma fiscalização dentro do ambiente de trabalho, para ver se realmente os equipamentos estão funcionando, para ver se a temperatura está ajustada também de acordo com os parâmetros exigidos da NR17, para saberem se os níveis de ruídos, de temperatura, de piso, tudo esteja, toda essa climatização, todo esse ambiente, todo esse material que são utilizados por estes funcionários estão seguindo os parâmetros mínimos da NR17. Então, é importante termos esse conhecimento para que possamos ter embasamento na construção do laudo ergonômico deste tipo de serviço. Se algum de vocês forem contratados para fazerem um laudo ergonômico na Vigstar, por exemplo, vocês têm que ter embasamento de todas essas normatizações da NR17 em relação aos aparelhos utilizados para este tipo de serviço. Tem que ter todo o embasamento dos ambientes, das condições de ambiente de trabalho e, enfim, é importante porque vocês vão ter esse embasamento necessário para elaborar algo que venha a ser ajustado às condições de trabalho, todos de acordo com a NR17. Então, a nossa dimensão da organização do trabalho, ela deve ser feita de forma a não haver atividade aos domingos e feriados, seja total ou parcial, com exceção das empresas autorizadas previamente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme o previsto no artigo 68. Então, de acordo com a CLT, as organizações de trabalho, ela deve ser feita de forma a não haver atividades aos domingos e feriados,
E outra informação em relação à organização do trabalho que é importante nós discutirmos é que os trabalhadores eles são assegurados, nos casos previamente autorizados, pelo menos um dia de repouso semanal remunerado. Olha só, os trabalhadores de teleatendimento e telemarketing, eles são assegurados, nos casos previamente autorizados, pelo menos um dia de repouso semanal remunerado, coincidente com o domingo, a cada mês, independente de metas, faltas ou produtividade. É um seguro, né? É um direito assistido destes funcionários. Outro direito assistido em relação à organização do trabalho destes funcionários de teleatendimento e telemarketing é que as escalas de fins de semana e feriados, elas devem ser específicas e e informadas aos trabalhadores com antecedência necessária, de acordo com os artigos 67, parágrafo único e 386 da Constituição, né? Então, todas essas direções sobre assegurados aos funcionários do posto de trabalho, sobre a forma de trabalhar, sobre as suas ausências, em caso de finais de semana, feriados, em toda essa sua escala de trabalho, seguem sempre todos os parâmetros que vêm a ser correlacionados com a NR17. É importante, pessoal, que a duração das jornadas de trabalho somente poderá prolongar-se além do limite previsto nos termos da lei em casos excepcionais, por motivo de força maior, necessidade imperiosa ou para realização ou conclusão de serviços inadiáveis, cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto conforme disposto do artigo 61 da CLT. Então, em caso de prorrogação do horário normal, é importante vocês terem conhecimento. Quantos são os funcionários que não passam do seu horário de trabalho, não é? E que às vezes não tem nem o conhecimento dos seus direitos. Então, prestem atenção, em caso de prorrogação de horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos antes do início do período extraordinário do trabalho, de acordo com o artigo 384 da CLT. O contingente de operadores deve ser dimensionado às demandas do produto, ou seja, nenhum empregador pode gerar uma sobrecarga habitual de trabalho aos seus funcionários de teleatendimento e telemarketing, né? Então, todas essas informações, elas servem para que vocês possam construir, né, um trabalho oportuno como fisioterapeuta do trabalho, né, na área de teleatendimento e telemarketing. É importante aqui deixar claro para vocês também que o tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento e telemarketing é de no máximo 6 horas diárias, nele incluídas as pausas sem prejuízo de remuneração. Então, para o cálculo do tempo efetivo em atividade de teleatendimento e telemarketing, devem ser computados os períodos em que o operador encontra-se no posto de trabalho, viu? E os locais de deslocamento também, para a realização das suas atividades, entram dentro do cálculo do tempo de trabalho efetivo. Para prevenir uma sobrecarga psíquica destes funcionários de teleatendimento e telemarketing, é importante frisar as seguintes recomendações. Primeiro, as pausas deverão ser concedidas fora do posto de trabalho, em 2 períodos de 10 minutos contínuos, após os primeiros e antes dos últimos 60 minutos de trabalho. Em atendimento e telemarketing devem ser instituídas dentro deste tipo de funcionalidade. As instituições de pausas
não prejudica o direito ao intervalo obrigatório para repouso e nem tampouco para utilização para fazer uma alimentação. Essas instituições de pausas, elas são todas regidas pelo artigo 71 previsto na CLT. Outro item importante em relação a essa prevenção de sobrecarga psíquica e muscular naqueles funcionários que trabalham estaticamente e que utilizam as regiões de pescoço, ombro, dorso, tanto dos membros superiores, as empresas devem permitir a fricção dessas pausas de repouso. O intervalo e a alimentação de repouso, elas são interdependentes, né? Então, há tempos de trabalho efetivo de telemarketing de 4 horas diárias. O que é que eu quero dizer? Que para tempos de trabalho efetivo de teleatendimento e telemarketing de até 4 horas diárias, deve ser observada a concessão de uma pausa de descanso contínuo de 10 minutos. Então, as pausas de descanso, estas por sua vez, elas devem ser consignadas em registro impresso ou eletrônico. E o registro eletrônico de pausa deve ser disponibilizado impresso para a fiscalização do trabalho no curso da inspeção sempre que for exigido por algum empregador. Então, o tempo necessário para a execução, para a utilização do conhecimento do operador e para o ajuste do trabalho é considerado como uma parte da jornada normal deste tipo de serviço de teleatendimento e telemarketing. Com o fim de permitir a satisfação necessária fisiológica das empresas, esse tempo ele deve sempre permitir que os operadores saiam de seus postos a qualquer momento da jornada, sem repercussões sobre sua avaliação ou remuneração. Para fins de elaboração, agora um item muito importante nesta aula é sobre o laudo ergonômico. Nós vamos dar início hoje sobre o laudo ergonômico voltado para este público de teleatendimento e telemarketing, né? Para fins de elaboração de programas preventivos, devem ser considerados os seguintes aspectos da organização do trabalho, ou seja, das empresas. Primeiro, a compatibilização de metas com as condições de trabalho e o tempo oferecido. Segundo, o monitoramento do desempenho. Terceiro, as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. O quarto é sobre as pressões aumentadas de tempo em horários de maior demanda. E é importante o outro item que vai servir para a elaboração desses programas preventivos é que é vedado ao empregador a exigência da observância da escrita do script ou roteiro de atendimento e imputar ao operador os períodos de tempo para a utilização de procedimentos de monitoramento por escuta e gravação de ligações. Outra norma que ela é muito direcionada para esse público é que é vedada a utilização de métodos que causem assédio moral, medo ou constrangimento, tais como esse artigo que está sendo vedada a utilização de métodos que causem assédio moral, medo ou constrangimento, ele é muito, muito importante dentro desse anexo 2 deste público de teleatendimento e telemarketing, principalmente em relação ao estímulo abusivo à competição entre estes trabalhadores dentro do ambiente de trabalho. É muito importante frisar essa questão desses métodos serem vedados, causem assédio moral, medo ou constrangimento. Então, com a finalidade de reduzir o estresse dos operadores, devem ser minimizados conflitos e ambiguidades de papéis nas tarefas a executar
sempre estabelecendo-se claramente as diretrizes quanto a ordens e instruções de diversos níveis hierárquicos. Com esta finalidade de reduzir esse estresse dos operadores, é importante também que a autonomia para a resolução de problemas seja dada para eles, bem como autorização para transferência de chamadas e consultas necessárias a colegas e supervisores. Os sistemas informatizados eles devem ser elaborados, implantados e utilizados contínua e suficientemente, de maneira a minimizar a sobrecarga com a utilização constante da memória destes funcionários a curto prazo. Então, todas essas atividades, todas essas recusas para o desenvolvimento das atividades desse pessoal de teleatendimento e telemarketing sempre devem ser seguidos pela NR17. A capacitação desses funcionários, no caso das normas que estão previstas no anexo 2 da NR17, diz que todos os trabalhadores de operação e de gestão, eles devem, por sua vez, receber capacitação que proporcione conhecer as formas de adoecimento. Essas formas de adoecimento relacionadas à sua atividade, suas causas e efeitos sobre a saúde e medidas de prevenção. Então, sobre a capacitação dos trabalhadores, os empregadores devem seguir alguns critérios, né, de normatizações direcionadas pela NR17. Quais são elas? Primeiro, a capacitação ela deve envolver também obrigatoriamente os trabalhadores temporários, né? Segundo, a capacitação ela deve incluir, no mínimo, os seguintes itens. Quais são? Fatores de risco para a saúde em teleatendimento e telemarketing, medidas de prevenção indicadas para a redução dos riscos relacionados ao trabalho, bem como informações sobre a utilização correta dos mecanismos de ajuste do mobiliário e dos postos de trabalho, a duração de 4 horas na admissão e reciclagem a cada 6 meses, independente de campanhas educativas que sejam promovidas pelos empregadores. E mais importante ainda, a distribuição obrigatória de material didático impresso com conteúdo apresentado, sempre quando realizado durante a jornada de trabalho. Então, todos os trabalhadores, eles devem receber qualificação adicional à capacitação obrigatória, referida no item anterior, quando forem introduzidos novos fatores de risco decorrentes de métodos, equipamentos, tipos específicos de atendimento, mudanças gerenciais ou procedimentos, né? A elaboração do conteúdo técnico, né, para fazer esse laudo ergonômico, para que possa ser executada e avaliar todos os resultados dos procedimentos de capacitação, eles devem contar com a participação de pessoal, de organização, métodos responsáveis pela organização. Ela também deve contar com a integração do serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, bem como conceber, né, o médico que é responsável pelo programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, o responsável por todos esses programas, quando forem fazerem as capacitações, devem ser sempre convocados e instruídos para o desenvolvimento dessa capacitação com a qualidade, com a segurança e com bastante embasamento, para que esses funcionários possam desenvolver suas atividades laborativas com conforto, segurança, sem nenhum risco à sua saúde. As condições sanitárias de conforto, no caso destes funcionários de teleatendimento e telemarketing, elas devem ser garantidas boas condições sanitárias
e de conforto, incluindo sanitários permanentemente adequados ao uso e separados por sexo local, para que o lanche e armários individuais dotados de chave, eles possam ser pertences daqueles funcionários em toda a sua jornada de trabalho. As empresas, neste caso, também, em relação às condições sanitárias de conforto dos funcionários de teleatendimento e telemarketing, as empresas elas devem manter ambientes confortáveis para descanso e recuperação durante as pausas, né, fora do ambiente de trabalho. Então, o Programa de Saúde Ocupacional de Prevenção de Riscos Ambientais, este, por sua vez, além de atender à norma regulamentadora número 7, deve necessariamente reconhecer e registrar os riscos identificados na análise ergonômica. Então, olha, pessoal, essa análise ergonômica ela é muito minuciosa. É muito importante nós termos conhecimento de todos esses detalhes do anexo 2, dos parâmetros, das normatizações. É muito assunto, é muita informação. E é que por esse motivo que eu até havia solicitado que vocês fizessem a impressão daquela apostila sobre o laudo ergonômico. Porque às vezes vai estar faltando um detalhe que na sua memória não vai estar conseguindo esclarecer para que aquele laudo ergonômico indeterminadamente de trabalho possa ser desenvolvido. Então, é importante todo esse programa de saúde ocupacional de prevenção de riscos ambientais estar inseridos na memória de vocês e no dia a dia para aqueles que vão desenvolver um trabalho com muita informação, habilidade, conhecimento, para que possa proporcionar aos funcionários de teleatendimento e telemarketing essa segurança a quaisquer risco à sua saúde, né? Então, o empregador deverá fornecer cópia dos atestados de saúde ocupacional e cópia dos resultados dos demais exames. Ele deve, esse programa de saúde, ele deve necessariamente reconhecer e registrar os riscos identificados na análise ergonômica. O empregador, ele deve implementar um programa de vigilância epidemiológica. Para quê? Por que é necessário o empregador implantar esse programa de vigilância epidemiológica? Para que possa, gente, fazer uma detecção precoce de casos de doenças relacionadas ao trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, que inclua procedimento de vigilância passiva. O que é que significa essa vigilância passiva? Processando a demanda espontânea de trabalhadores que procurem serviços médicos, né? Então, esses conhecimentos ficam imprescindíveis para o desenvolvimento do laudo ergonômico de vocês. No sentido de promover a saúde vocal dos trabalhadores, os empregadores eles devem, por sua vez, implementar, entre outras medidas, quais? Modelos de diálogos que favoreçam micropausas e evitem carga vocal intensiva do operador. Outra medida importante, redução do ruído de fluxo. Outra medida importante é fazer um estímulo à gestão frequente de água potável, fornecida gratuitamente a seus funcionários. Então, a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude das condições especiais de trabalho, estas, por sua vez, são comprovadas ou objeto de suspeita será obrigatoriamente por meio da admissão da comunicação de acidente de trabalho na forma do artigo 169, né, da CLT e da legislação vigente da Previdência Social. Olha, quantas informações não são importantes para o desenvolvimento desse laudo ergonômico. E essas análises ergonômicas do trabalho, elas devem sempre contemplar alguns parâmetros que são exigíveis dentro da NR17. Primeiro, a descrição das características dos postos de trabalho no que se refere ao mobiliário. Gente,
preste atenção no que eu estou querendo falar. Quando vocês forem fazer o laudo ergonômico dentro de determinada empresa, vocês vão ter que seguir alguns parâmetros, algumas análises mínimas que atenda a NR17 para a elaboração desse laudo ergonômico. Quais são esses parâmetros mínimos? Primeiro, vocês vão fazer a descrição das características dos postos de trabalho, no que se refere ao mobiliário, utensílios, ferramentas, espaço físico para a execução do trabalho e as condições psicológicas e dos movimentos e segmentos corporais. Segundo, avaliação da organização do trabalho demonstrativo, né? O terceiro, relatório estatístico da incidência de queixas, de agravos à saúde. O quinto, registro e análise de impressões e sugestões dos trabalhadores com relação aos aspectos dos itens anteriores. E o mais importante, que está bem contido na NR17, é que as análises ergonômicas dos postos de trabalho, elas deverão ser datadas, impressas, ter folhas numeradas e rubricadas e contemplar obrigatoriamente as seguintes etapas de execução. Olha a importância de seguirem esses passos. Quais são as obrigatoriedades para execução? Explicitação da demanda de estudo, análise das tarefas, atividades e situações de trabalho, discussão e restituição dos resultados dos trabalhadores envolvidos, recomendações ergonômicas específicas para os postos avaliados, avaliação e revisão das intervenções efetuadas com a participação dos trabalhadores, supervisores e gerentes e avaliação da eficiência das recomendações. O oitavo item é o qual as ações e princípios do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a PPRA, devem ser associados àqueles previstos na NR17, né? Então, todas essas recomendações são importantes e imprescindíveis na elaboração do laudo ergonômico. Tem uma certa observância que é de tamanha importância para que vocês possam elaborar o laudo ergonômico dos funcionários com algum tipo de deficiência. Veja bem, para as pessoas com deficiência, aquelas cujas medidas antropométricas não sejam atendidas pelas especificações desse anexo 2, o mobiliário destes funcionários, por sua vez, deve ser adaptado para atender às suas necessidades. Devem estar disponíveis ajudas técnicas para que sejam ajustados todo o posto de trabalho destes funcionários com algum tipo de deficiência e possa facilitar sua integração ao trabalho, levando em consideração o que? As repercussões sobre a saúde destes trabalhadores. Outro item importante é que as condições de trabalho, incluindo o acesso às instalações, mobiliário, equipamentos, eles devem ter segurança para todas as pessoas as quais estão realizando suas atividades laborativas. E essa segurança, pessoal, ela deve levar em conta as necessidades dos trabalhadores com deficiência, né? Então, as disposições transitórias em relação a esse tipo de serviço, ela se dá da seguinte forma, que as empresas que no momento da publicação da portaria de aprovação deste anexo 2, eles venham manter com seus trabalhadores a contratação de jornada de 6 horas diárias, nelas contempladas e remuneradas, e 15 minutos de intervalo para repouso e alimentação. Obrigação somente a complementação de 5 minutos, igualmente remunerados, de maneira a alcançar um total de 20 minutos de pausas obrigatórias remuneradas concedidas
na forma dos itens 5.4.1, 5.4.2, né? Então, os dispostos do item 2 deste mobiliário do posto de trabalho, ele será sempre implementado em um prazo para adaptação gradual. Isso tudo, gente, referindo-se a essas pessoas que trabalham no serviço de teleatendimento e telemarketing que tem algum tipo de deficiência. O que eu quero dizer é que esse mobiliário tem que ser ajustado a eles e que será implementado um prazo para adaptação gradual de 5 anos, sendo que 10% no primeiro ano, 25% no segundo ano, 45% no terceiro ano e 75% no quarto ano, equivalendo a uma totalidade de 100% no quinto ano. Isso é importantíssimo para a construção dessa mobiliária ajustada para essas pessoas com deficiência. E será constituída, pessoal, uma comissão permanente para fins de acompanhamento da implementação, da aplicação e da revisão desse presente anexo 2 em toda e qualquer empresa que venha a desenvolver esse tipo de atividade de teleatendimento e telemarketing. Então, o disposto dos itens 5.3 e seus subitens 5.4, todos são importantíssimos para a vigência desse laudo ergonômico, dessa mobília, dessas pessoas com algum tipo de deficiência. E essa vigência, ela entrará em vigor em 120 dias da data de publicação da portaria de aprovação deste anexo 2, com uma execução que entrará em vigor em 180 dias da publicação da norma de toda e qualquer empresa que vier a desenvolver esse tipo de atividade. Então, é importante deixar claro, para finalizarmos, que esse disposto dessas normativas da NR17, ela deve seguir toda a implementação de todo o laudo ergonômico em relação à mobília, em relação ao espaço, em relação à temperatura, a ruídos, em relação aos funcionários que têm algum tipo de deficiência. Toda essa implementação desse laudo ergonômico, ele é exigido prazo de 90 dias, né, para ser cumprido a partir da sua publicação. Então, eu quero deixar claro que eu estou disposta a qualquer tipo de dúvida. Eu sei que essa NR17, ela é bem extensa, ela é minuciosa, é por esse grande motivo que se faz necessário que todos vocês tenham em mãos aquela apostila do laudo ergonômico, porque são vários os detalhes que vão ser necessários quando vocês forem fazer esse laudo ergonômico dentro das empresas. Então, que vocês venham a estudar com bem cautela, que venham desenvolver um trabalho com bem habilidades, né, para que possa elaborar um laudo ergonômico propício, adequado à NR17 e que ele seja aceito, adequado a todo tipo de atividade dentro das empresas. Eu quero agradecer a contribuição de todos vocês em estarem tendo essa participação apenas por áudio, e eu sei que essa situação ainda está prorrogando mais um tempinho, mas qualquer tipo de dúvida que vier, venha a ter, eu estou à disposição de qualquer um de vocês, viu? Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia.